Agora, segunda-feira, dia 11 de junho, à altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado, e temos aí algumas coisinhas, ainda que relacionado com os três grandes, não tenhamos grande coisa, mas certamente teremos aí novidades nos próximos dias. Vamos começar com o que temos. Sporting Gonzalo Plata apresentado no Valladolid, era um negócio que já tínhamos falado ontem, 8 milhões de euros, o Sporting vai ficar com 4, porque metade do passe pertence ao Independiente del Valle do Equador. Plata fica então no Valladolid, havia uma opção de compra de 10 milhões de euros, o clube, que até é detido pelo Ronaldo Fenómeno, tinha dito que era um valor muito alto, acabou por conseguir ficar com o jogador por 8 milhões. O Plata foi essencial na temporada do Valladolid, 31 jogos, 6 golos, 5 assistências para este internacional equatoriano. É pena ver um jogador talento, acho que é um bom talento que o Sporting acaba por não conseguir aproveitar, poderia ter aí um futuro interessante. No Benfica, outro jovem que também em princípio não vai ficar é o Sandro Cruz, um jogador que até chegou a jogar na época passada, se bem se recordam, 2 partidinhas pela equipa principal do Benfica. Em princípio vai rumar à Escócia para ser reforço do Hibernian, o clube escocês que ficou em 7º lugar no último campeonato. Vamos ver se haverá aqui uma contratação em definitiva, um empréstimo eventual, vamos ver. É um jogador que teve então estes 2 jogos, mas acabou por não ficar, tem contrato até 2024. No Futebol Clube do Porto, jogador para a equipa B, falamos de Wendel Silva, um avançado que pertencia aos quadros do Leixões, é reforço dos azuis e brancos, em princípio irá ficar para a equipa B, marcou 6 golos e fez 2 assistências na temporada passada ao serviço dos bebés de Matosinhos. Ainda assim vem com algum estatuto do Brasil, onde ganhou vários torneios jovens, Brasileirão Sub-20, Supercopa do Brasil Sub-20, também Copa de São Paulo de Futebol Júnior, ele que fez grande parte, ou praticamente toda a formação no Flamengo, e chegou mesmo a trabalhar na equipa principal e a jogar pela equipa principal do Flamengo em 2020. Ainda em Portugal, temos falado de André Silva, é um dos bons jogadores que temos no nosso futebol. No ano passado fez uma excelente temporada ao serviço do Arouca e está a ser apontado ao Sporting Clube de Braga. A imprensa nacional avança que os bracarenses fizeram uma abordagem pelo avançado brasileiro do Arouca e a resposta foi, meus amigos, é cláusula de rescisão, são 5 milhões de euros. É um jogador que tem contrato ainda até 2024, portanto mais 2 anos. No ano passado, 34 jogos, 10 golos, 3 assistências, marcou mesmo o gol do ano, se não estou a errar, foi ao Gil Vicente, e portanto peça fundamental na equipa do Arouca na temporada passada. Ainda relacionado ao Braga, empréstimo de Zé Carlos, o lateral direito que fez uma época muito boa ao serviço do Gil Vicente, foi emprestado aos espanhóis do Ibiza, uma equipa da 2ª Liga de Espanha. O português de 23 anos vai então jogar nessa 2ª Liga. Há uma opção de compra de 2,5 milhões de euros. É um bocadinho estranho. O Zé Carlos fez uma época mesmo muito boa no Gil Vicente, 32 jogos, 3 assistências, muito regular, acaba por não ficar no plantel do Braga, mas depois acaba por ser emprestado aqui a uma equipa da 2ª Liga Espanhola. Estranho, mas pronto, é mesmo assim. Ainda no futebol português temos muitas coisas. Primeiro falamos de João Pedro, um médio que pertence ao Atlético Bahia, da Série C do futebol brasileiro. Em princípio vai ser reforço do Portimonense, não temos qualquer informação sobre este jogador. Ainda assim, 23 jogos nesta época, tinha feito 43 na época anterior. É um jogador que tanto pode jogar a defesa central como a médio defensivo, vamos ter de esperar para ver. No Rio Ave temos aí 2 coisinhas. Primeiro, Gabrielzinho já não é jogador da equipa de Vila do Conde, o avançado rumou ao Al-Wals da Arábia, um jogador que vai então, aliás, eu disse da Arábia não, é dos Emirados Árabes Unidos. Ele que foi a contratação mais cara do Rio Ave, agora termina contrato e vai então jogar para os Emirados Árabes Unidos. Baixa importante para a equipa do Rio Ave. Ainda assim, por outro lado, há um jogador que está muito perto de reforçar a equipa vilacondense e falamos de um jogador que pertence aos quadros do Benfica. Falamos de Miguel Nóbrega, um jovem defesa central de 22 anos que pertence ao Benfica. Tem feito até parte da pré-temporada na equipa encarnada e agora, em princípio, vai mesmo ser jogador do Rio Ave. Fala-se até aqui de uma cedência em definitivo e também da possibilidade de empréstimo. É um jogador que fez toda a formação nos encarnados, mas ainda não está a jogar pela equipa principal. Esteve também emprestado ao Grasshoppers durante uma temporada, na época passada, 23 jogos na equipa B do Benfica. Foi chamado algumas vezes para trabalhar com a equipa do Benfica.
Benfica, a equipa principal. Ainda no futebol português falamos de Owen Beck, um jovem defesa de 19 anos que reforça o Famalicão por empréstimo do Liverpool, um jogador que é internacional jovem pelo país de Gales e que até é sobrinho de Ian Rush, antiga glória do futebol britânico. Fez uma época, fez 2 jogos pela equipa principal do Liverpool no ano passado, passou também grande parte da época a jogar no Liverpool Sub-23. É um lateral esquerdo, reforço interessante, vem fazer aqui alguns lugares que estavam ainda em vago na equipa do Famalicão. Reforço interessante, pelo menos, que pode ser aí uma peça importante para a equipa do Famalicão. Já falámos do João Pedro, do Portimonense, dizer que João Gamboa despediu-se este domingo do Estoril. O médio-centro de 25 anos não vai fazer parte do plantel de Nelson Veríssimo. Esteve 2 épocas ao serviço da equipa da linha, portanto esteve na equipa quando eles ganharam a segunda Liga e depois na boa época que fizeram na equipa principal. 75 jogos também nessa equipa. O jogador termina contrato e vai então ser jogador livre para o mercado internacional, aliás, o mercado internacional, para o mercado geral, assim é que está correto. Ora bem, lá por fora, temos que começar com aquilo que no fundo é mais uma vez uma novela. Já tivemos no ano passado e este ano vamos ter também, é a novela Cristiano Ronaldo. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Ora bem, e Cristiano Ronaldo é novela porquê? Porque Ten Hag finalmente falou sobre a questão do Cristiano Ronaldo, o treinador do Manchester United. Disse que falou recentemente com um internacional português e que ele não só não está à venda, como não lhe expressou qualquer vontade de sair. Eu vou ler a declaração. O Cristiano não está à venda, ele está nos nossos planos, só não está aqui connosco devido a problemas pessoais, não estamos a planear vendê-lo. Eu falei com o Ronaldo antes de tudo isto surgir, foi uma boa conversa, ele não me disse que queria sair. Ora bem, não são esses os rumores que vão saindo, mas vamos ter de confiar na palavra para já de Erik Ten Hag, o novo treinador do Manchester United. Ora, Barcelona, notícias boas, finalmente notícias boas para o lado do Barcelona. Primeiro, vamos ver se é notícia boa ou não, mas vamos ver. Primeiro é a provável renovação de Dembélé, o avançado internacional francês terá aceito a última proposta do Barcelona e vai renovar até 2024, portanto apenas 2 anos. Aceitou uma redução salarial de 40%. E aparentemente vai ficar a ganhar o mesmo que Ansu Fati. Ora bem, é um jogador que nós já falámos aqui bastantes vezes, que nem sempre foi bem amado em Barcelona, mas é um jogador com um potencial muito grande. Vamos ver o que é que vai acontecer. Em princípio vai renovar e poderá ter um parceiro chamado Rafinha, o internacional brasileiro ex-Sporting e também ex-Vitória. Aparentemente está fechado no Barcelona por cerca de entre 72 a 75 milhões de euros. É muito dinheiro. Rafinha é um jogador que realmente explodiu ao serviço do Leeds, fez épocas incríveis ao serviço do Leeds. Esta época então foi absolutamente inacreditável. E vai então, em princípio, ser reforço do Barcelona e um reforço muito, muito importante para a equipa catalã. Falamos de um jogador que na época passada fez 11 golos, 3 assistências, 36 jogos. Ele já foi mesmo dispensado do estágio que o Leeds estava a fazer e, portanto, nas próximas horas será então oficializado como reforço do Barcelona. Reforço muito, muito interessante para a equipa catalã. Ora, quem também tem um reforço extremamente interessante é a Juventus, que confirmou depois do Di Maria há uns dias. Agora é vez de Paul Pogba, o médio internacional francês, assinou contrato até junho de 2026 e regressa então assim ao futebol italiano e à Juventus, de onde tinha saído há alguns anos para arrumar ao Manchester United, na altura por 100 e tal milhões de euros, já não lembro ao certo quanto é que foi. Nunca convenceu em Old Trafford e acabou por sair a custo zero. Portanto, se o homem trouxer o mesmo nível de qualidade que teve na Juventus, é um negócio inacreditável. Portanto, Pogba foi então oficializado. Ele fez até um texto bastante sentido de regresso à equipa de Turim. Falamos agora de Gustavo Scarpa, o médio ofensivo que é uma das figuras
do Palmeiras, do Abel, vai sair, vai rumar ao Nottingham Forest em final de contrato, vai apenas no dia 1 de janeiro. Ele aceitou uma proposta que até era mais baixa que a proposta que o Palmeiras lhe tinha feito, mas a vontade dele de jogar na Europa, é um jogador que já tem 28 anos, portanto aquela oportunidade de explodir na Europa já não vai acontecer. Tem uma internacionalização brasileira e agora vai jogar na Premier League. Ora bem, temos aqui mais algumas coisinhas, vamos aqui muito rapidamente a elas, porque também já estamos a ficar longos. Vamos começar com o Marcão, foi oficializado então como reforço do Chaves, antigo defesa do Chaves, peço desculpa, no Sevilha. Ele é um antigo jogador do Chaves e do Rio Ave, custou 12 milhões de euros, assinou até 2027, deixou o Galatasaray, ele já tinha pedido para sair há algum tempo. Depois falamos de Cheikh Doucouré, um médio que é reforço do Crystal Palace, reforço de Patrick Vieira, custou 21 milhões de euros para reforçar então esta equipa do Crystal Palace, um jogador que pertencia ao LAN do futebol francês e peça importante aí também no LAN. Só para terem aqui noção, vou abrir aqui a ficha dele porque não tinha aberto. 37 jogos nesta época, um gol e 4 assistências. Na época anterior, 35 jogos, 4 golos e uma assistência. Portanto, jogador importante no futebol do LAN. Agora é reforço do Crystal Palace. Dizer ainda que o Nottingham Forest também garantiu Neco Williams, um jogador de 21 anos que pertencia ao Liverpool. Custou ainda um valor até bastante alto e, portanto, é reforço do... se não estou a erro, foram 18 milhões de euros, sem querer fechar aqui a notícia do rapaz. É um valor ainda bastante alto. É um jogador que é uma jovem promessa. Falamos de um jogador de 21 anos e vai ser então o 6º reforço da equipa do Nottingham Forest, que está a atacar o regresso à Premier League. Falamos de um jogador que no Liverpool fez algumas partidas, nomeadamente em 19-20, 20-21. No ano passado esteve metade da época emprestado ao Fulham, 15 jogos, 2 golos e 2 assistências. É um internacional pelo país de Gales, já com 21 jogos pelo país de Gales, e assinou então até 2026 e reforço interessante para esta equipa do Nottingham Forest. Ora bem, agora para fechar, vamos aqui só no instante à Ucrânia, porque realmente não está fácil a vida para os jogadores e para os treinadores e para as equipas na sua globalidade. Depois de ter visto sair 17 jogadores, foi a vez agora de Roberto De Zerbi, o treinador do Shakhtar, sair da equipa. Ora bem, é difícil realmente, porque os jogadores estão todos a sair, não só do futebol ucraniano, mas também muitos do futebol russo. E fica difícil trabalhar e, portanto, agora é a vez deste treinador, um treinador que estava a fazer a sua primeira experiência fora de Itália, que evidenciou-se no Sassuolo, e agora sai também. Naturalmente percebemos o porquê e, portanto, é treinador livre. O Shakhtar fica agora sem treinador depois de muitos jogadores terem saído. Recorde-se que até o Neres, não é? Saiu do Shakhtar de uma forma até bastante bem feita pelo Benfica, no sentido de não ter ido pela forma fácil de convencer o jogador a rescindir, e portanto realmente é difícil, e terminamos aqui com a esperança de que o futebol ucraniano, que teve esta equipa do Shakhtar e também a equipa do Dinamo, fizeram coisas muito interessantes na Europa. Esperemos que um dia possamos voltar a ter o futebol ucraniano a um nível bom, e este Shakhtar é sem dúvida uma das grandes bandeiras do futebol ucraniano. Ora bem, meus amigos, estamos então conversados. Volto a lembrar que ainda não temos o nosso Hugo, portanto o nosso vídeo ainda é um bocadinho arcaico, mas estaremos aí no podcast, estaremos aí também no 00 e naturalmente podem nos seguir nas redes sociais. Subscrevam o canal do YouTube do 00, subscrevam também e façam avaliação no Spotify deste podcast. Já sabem como é que isto funciona. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.